Hoje a minha tarefa, ela é muito especial, mas é também de uma responsabilidade muito grande. Porque hoje eu estou aqui representando cada um de vocês como se vocês também estivessem aqui. Hoje, nacionalmente, é comemorado o Dia do Pastor. O Rodrigo tinha que me emocionar antes, estava tudo programado. Mas hoje é comemorado no Brasil todo, oficialmente, legalizado, em assembleias, o Dia do Pastor. Não temas, eu sou contigo. Não temas que eu te ajudo. Tudo isso eu tenho certeza que vocês têm ouvido do Pai, porque é um ofício que não é fácil, é uma missão grandiosa, e que muitas vezes nós, como ovelhas, não reconhecemos, porque nós não vemos. Então, nessa hora, eu gostaria de chamar aqui cada pastor dessa igreja que tem uma história comigo. O Rodrigo perguntou, vocês conhecem a Janice? Aí eu disse, eu sou praticamente uma antiguidade, porque posso chamar por outra ordem? Eu vou chamar primeiro o menino que eu conheci e que dizia assim, não xinga, senão você não brinca mais. Gostaria de chamar aqui o pastor Jason, que é o menino que ouvia isso na rua, quando a Copa Vila ainda nem era asfaltada. Não xinga. Tá bom, tia, não vou xingar mais. Valeu, Janice, não vou xingar mais. E hoje é um grande servo de Deus, alguém que eu admiro profundamente. Gostaria de chamar aquele que esteve comigo na caminhada de formação ministerial. Pastor Adonias era aquele que todo mundo desejava ser. Era o pastor dos sonhos, era aquele, puxa, eu quero ser igual esse seminarista. Ele é o exemplo, ele é maravilhoso. Quem diria que ele seria o meu pastor, o pastor dos meus filhos, o padrinho dos meus filhos e aquele que apacenta os meus queridos e a minha família até hoje. Pastor Adonias, por favor. Gostaria de chamar o pastor Wilson e dizer para ele algo que ele não sabe. Pastor Wilson, quando eu me formei em educação cristã, fui trabalhar na denominação e fui escolhida entre os educadores para dizer para os pastores, numa convenção, o quanto era importante o trabalho do educador cristão e dar o entendimento para os pastores. E eu não sabia nada de computação. E o pastor Wilson preparou todo esse material para mim de forma excelente. Esse material eu tenho até hoje. Além do que, ele é filho do meu marido, né, pastor? Então, gostaria de chamar pastor Wilson. O Rodrigo é tão especial, todos eles são pastores. O pastor Rodrigo é tão especial na minha vida, porque além de filhinho também, né? Filhinho do meu marido, ele é da casa de alguém que eu comecei a alfabetizar. E depois os caminhos eu não sei se era o seu pai ou o pai da Lívia, que eu tive o privilégio de trabalhar ali na alfabetização. E o Rodrigo é alguém muito querido. E ele também é o servo que apacenta essa igreja. É muito difícil exercer o pastorado. E é muito mais difícil quando se é mulher, porque se carrega uma carga muito pesada. Todo mundo espera 50% a mais, que às vezes não é possível, como se diz, realizar. Mas uma pastora, ela realmente tem o valor de um pastor, e ela tem a mesma função de cuidar, de apacentar, de usar a vara às vezes. Tereza, você é a jovem que eu conheci, a jovem que botou juízo no menino, né? A jovem admirável,
E, na verdade, ela me pastoreou desde que era jovem. Eu era a educadora, mas eles cuidavam de mim o tempo todo. O pastor Pedro, ele é... Maravilhoso. O pastor Pedro, o que dizer do pastor Pedro? Hoje ele não está aqui, ele está na Missão Betesda, ajudando ali o Samir, né? Mas pastor Pedro é o amigo, pastor Pedro é o afilhado de ali de casamento. Pastor Pedro é aquele que sempre tem a oração e o dom da visitação. E é tão importante nós entendermos que visitação é dom, e que Deus separa pastores com funções diferenciadas. Quando nós entendermos isso, nós vamos reconhecê-los ainda mais, e amá-los ainda mais. Eu esqueci de alguém? Não. Tem algum pastor que eu esqueci de chamar? Não. Pastor Pedro está na missão. Gostaria também de citar o nome do Samir, que é o nosso evangelista, e do Guilherme. Eles estão exercendo o pastorado nas missões dessa igreja. E estão também recebendo uma homenagem singela, mas de todo o coração, onde eles estão. Queridos, nessa hora, queridos são vocês, nesse momento. Eu aqui como Igreja Batista do Jardim Tarumã, estou de volta, né? Aqui é o meu, como se diz, a minha base. Aí Deus manda voar, eu vou, Deus manda ficar, eu fico, porque é a igreja do meu amor, é a igreja que me acolheu desde muito jovem. É aqui que eu errei, é aqui que eu recebi puxão de orelha, beliscão, também recebi abraço, carinho e todo o cuidado que uma ovelha pode receber. É muito difícil para eu fazer uma homenagem aqui com o script, porque tudo que eu tenho a falar de cada um de vocês flui do coração. Mas como eu disse, não sou eu que falarei, é a igreja. Então, nesse momento, eu convido a Igreja Batista do Jardim Tarumã a honrar, reconhecer, homenagear esses homens e essa mulher de Deus que tem dedicado tempo, tem dedicado preparo, tem dedicado atenção e tudo o que eles têm de dom e talento a serviço dessa igreja e das nossas vidas, das nossas famílias. Vamos lá, igreja? A nossa gratidão a vocês. Na simplicidade está a grandiosidade do amor. Mas agora eu gostaria de chamar algumas pessoas para me ajudar. Gostaria de chamar o irmão Braz e o irmão Cláudio. Nós te amamos, pastores. Vocês precisam orar para que Deus dê a vocês paciência, para que vocês saibam nos apacentar, porque reconhecemos que não é fácil, para que suas vidas estejam santas diante de Deus, para que Deus dê força a cada um para trabalhar, para que cada ovelha possa reconhecer o cajado e a vara como instrumento de amor. Gostaria de chamar a irmã Isadora, o irmão Joederson e a irmã Isadora. A igreja pode se sentar. Ainda não foi possível que lessem todos os cartazes. Eu gostaria que quem está com cartazes fique de pé. Só mais um pouquinho, para que os pastores leiam. Isso. Gostaria de chamar também o irmão Ricardo e o irmão Jonatas. Pastor, que Deus te guie em sua missão. Gostaria de chamar também a irmã Maria e a irmã Ivelise. Cada um desses irmãos está aqui com uma tarefa muito especial. E quem tem um pastor, segundo o coração de Deus, tem um tesouro na terra. E eu sou feliz por ter vocês como meus pastores. Alguns eu nem consigo chamar de pastor,
de tão meninos que foram na minha vida. Mas quero dizer aqui, junto com a igreja, que eu reconheço vocês, que eu respeito vocês, que eu honro cada um, e que cada um tem um espaço grandioso na minha vida, na minha família. Acima de tudo, quero dizer que como igreja, e aqui me somando aos meus irmãos, eu respeito o ensinamento de vocês e me submeto à orientação que vou receber de cada um. E aí, diante disso, como igreja, somada a essa igreja, gostaria que cada grupo entregasse uma pequena lembrancinha, mas ela é muito carregada de um grande amor. Eu acho que, só um momento, faltou aqui ainda a irmã Sidneia e a irmã Girlene. Me perdoe, irmãos. Aham. Aí, muita emoção. E agora, né? Depois, cada um de nós terá a oportunidade, no tempo devido, de também abraçar os nossos pastores. Mas eu gostaria de... Os pastores, depois dos abraços, podem sentar. Podem sentar. E agora, nós não vamos ler em coro, porque nós podemos desafinar, né, Kitty? Mas, em nome dessa igreja tão amada, gostaria de falar algumas coisas para vocês. Hoje, nós nos reunimos como família espiritual para expressar o quanto nós somos gratos pela vida de cada um de vocês. Suas vozes, suas histórias, seus chamados diferentes, mas um só propósito: cuidar do rebanho de Deus, com amor, zelo e fidelidade. Não é fácil, mas vocês têm conseguido e vão se manter de pé, pela graça e misericórdia do nosso Pai. Vocês são sentinelas de esperança, que vigiam em oração por nossas vidas, mesmo quando ninguém vê, e pior, quando nós não reconhecemos. São médicos da alma, que com palavras e gestos curam os corações feridos. Vocês são pais espirituais que nos aconselham, nos corrigem, nos abraçam, apontam o caminho, riem e choram conosco, muitas vezes. A cultura do cuidado é vivida por vocês todos os dias, mas é no silêncio de uma visita. E, às vezes, nós nos sentimos no direito de cobrar, porque os visitados não fomos nós. Na urgência de uma ligação, que nós nos sentimos também no direito de reclamar, porque não ligou para nós. Na paciência de um aconselhamento tão importante e tão valoroso. No poder de uma oração, que temos certeza, em momentos difíceis, que somos sustentados e carregados por alguém. Com certeza, vocês estão ali, clamando por nós. Na firmeza de um ensino, às vezes não gostamos muito, tem uns que são complicados de aceitar, mas queremos ser obedientes. E no amor constante, que cada um dedica ao ministério.
como está escrito em Jeremias 3,15: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência, com ousadia e com autoridade, porque a unção do céu certamente já está sobre suas cabeças. E nós reconhecemos, vocês são presentes de Deus para essa igreja. Que o Senhor continue renovando as suas forças, sustentando suas famílias e multiplicando os frutos do trabalho de cada um de vocês. Com profunda gratidão, eu quero convidar a igreja para ficar em pé e mais uma vez, para que nós possamos aplaudir esses pastores antes de orar por eles. Com gratidão e carinho, Igreja Batista do Jardim Tarumã. Podemos agora assistir a um vídeo. Porque tem uma parte dessa igreja que não está aqui. Eles vão vir, cadê a Daniele? Eles vão vir. Tem uma parte dessa igreja que não está aqui. Mas eu garanto para cada um aqui que é o rebanho mais precioso. Que é o rebanho que Deus olha com muito cuidado. Gostaria de chamar as crianças do cultivar. Eles vão cantar? Eles vão cantar. Graça e paz. Nós vamos entoar uma canção, porque hoje eles estão aqui também como ovelhas. Podem se sentar, pastores. Há um pastor maior do que o pastor. O que seria do pastor, oh, se não fosse o Senhor? O que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Deus apacentado, vem hoje os versos do amado, que lança todos os teus fardos, às vezes eu é carregado, presente desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Sede só não
multidão. Às vezes cede um coração, um bom amigo, irmão. Mas é nos braços do Senhor que tu encontras seu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor. Ele é meu amigo e teu Senhor, Sempre estará contigo. E esse é o desejo do nosso coração, que todos os fardos sejam carregados pelo Senhor. E agradecemos por sermos ovelhas juntos. Amém, queridos. E agora para o último ato dessa homenagem. Eu gostaria de ressaltar algo que vocês não estão vendo aqui em cima, mas que é a força do ministério desses homens. Não é o dia das esposas do pastor, esse dia já passou. E eu não as chamei justamente pela dificuldade da Vivian, porque hoje teve um impedimento a Marilene. Eu não gostaria que tivesse incompleto esse time de mulheres que sustentam, literalmente, o choro, a alegria, o cansaço desses homens. Então, que Deus continue dando famílias fortes a vocês, que cada esposa possa ser realmente a ajudadora idônea, não somente aquela que edifica o lar, mas aquela que acompanha a missão, sendo equidade, sendo equilíbrio junto com o pastor. E que nós, igreja, possamos entender que a família é o pastor também, que nós precisamos amar a família, mesmo que cada um deles tenha famílias tão diferentes, e que o sorriso de uma não seja o sorriso de outra, que uma seja tão diferente da outra. Muito obrigada, pastores, vocês são especialmente especiais. Aí gostaria que vocês sentassem, e nessa noite gostaria de convidar um pregador muito especial, que todos vocês conhecem, e que certamente tem uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Pastor Adonias está com a palavra. Que Deus o use poderosamente para nos ensinar e nos abençoar. Eu acho que eu não vou pregar hoje, não. Todo feliz, Paz Igreja, hoje eu estou aqui, todo felizão, porque hoje é o dia dos pastores. E hoje eu quero parabenizar todos os pastores pelo carinho, pelo amor. Obrigado por tudo. Amo vocês. Tchau! Parabéns, pastores. É o dia do pastor. Parabéns, pastores. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que vocês ficam fortes para falar da palavra de Deus. E eu estou falando agora para filmar para nós Deus. Beijo, tchau. Desejar um feliz dia para os nossos pastores. Parabéns! Parabéns, pastores, pelo seu dia! Parabéns para todos os pastores da nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Um beijo. Feliz dia dos pastores! Feliz dia
dos Pastores. Dia dos Pastores! Feliz Dia dos Pastores! Feliz Dia dos Pastores! Que Deus abençoe vocês! Eu não vou pregar hoje, não. Nós vamos direto para a ceia. Não tem coração que aguente, né? Nós agradecemos imensamente a homenagem, o carinho, a demonstração de afeto. Nós recebemos o carinho, o amor e o afeto de vocês, todos nós, pastores, nossa família também, e agradeço aqui a Vívia. Eu, em nome dela, agradeço as outras esposas de pastores, a Lívia, a Marilene, que não pôde estar conosco hoje, a Tereza, todas as esposas, a Evelise, que está ali também, hoje já faz parte do nosso grupo pastoral, vai estar conosco. Ele já pediu a mudança para Campo Grande, o pastor Francisco, o irmão do Braz, também nós agradecemos a vida dele, e a sua esposa, por quem nós oramos também, e pedimos a Deus. Então nós louvamos a Deus, obrigado pela homenagem, obrigado pela demonstração de carinho. A gente fica sem palavras, fica sem jeito, fica sem graça, né? Mas eu divido toda a nossa homenagem com todos vocês, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, que nos ajudam no pastoreio, no cuidado, na liderança, no exercício daquilo que é a vontade de Deus para a igreja de Cristo Jesus, de todas as esposas dos pastores que somam, né, que sofrem junto, que partilham, que dividem também do seu tempo e de tudo mais, mas nós partilhamos essa homenagem com todos vocês, que somam conosco. Sozinhos nós não daríamos conta de exercitar a função ministerial pastoral. A cada espírito manso, que ouve, que atende, que não a nossa voz apenas, mas a voz do Senhor, mais a liderança, o comando, a gente agradece a Deus pela vida de vocês, e eu sei que juntos nós cresceremos e realizaremos o que é a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso desejo é servir. Na equipe ministerial, pastoral, nosso lema é servir. Nós estamos para servir a igreja, servir os irmãos, promover a edificação, mas através dos exercícios ministeriais, pastorais, que nos são dados, capacitando vocês, para que no exercício do ministério de cada um, a igreja toda seja edificada, prospere e cresça. Obrigado, Janice, porque a gente se lembra desde a época que a gente frequentava 1986, 87, 88, 89, no seminário, fizemos parte lá da nossa equipe de seminaristas. Pastor Paulo, que não está aqui conosco também, mas foi o nosso líder, o nosso pastor, aquele que nos acompanhou desde a época do seminário, e também seguiu-nos aqui durante todo esse tempo, como ovelha, mas também como pastor, com a ética e com o espírito pastoral, sempre nos auxiliando no que foi preciso. Então nós somos imensamente gratos a vocês como igreja. Amém? Vocês me permitem não pregar hoje? Não vai dar para pregar, porque senão eu vou ficar chorando aqui o tempo inteiro, e aí não sai mensagem, mas eu prego a mesma mensagem na semana que vem. Vocês podem já guardar o texto bíblico, estudarem, abram lá em Êxodo capítulo 30, e aí vocês vão ler ali das funções sacerdotais, pastorais, ministeriais. Vocês também podem abrir Levítico capítulo de número 6, e lá vocês encontram a referência do texto que nós pregaremos e falaremos dele na semana que vem. Êxodo 30, do verso 34 até o verso 38, pode ler o contexto também, e Levítico capítulo 6, do verso 8 até o verso de número 13. Esses eram os textos que nós iríamos pregar hoje. A ênfase seria, e essa eu posso dar, e em cima dela a gente caminhar para o momento da ceia. O que fazer
para manter tudo aquilo que nós vivemos e recebemos na semana passada. Foi um mover de Deus? Foi bênção? De repente vocês podem pensar, essa semana parece que ficou um vazio, porque nós vivemos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Foram 6 dias de culto, foram 6 dias na presença do Senhor, foram 6 dias intensamente servindo no trabalho e também recebendo tudo aquilo que era de Deus para nós. A nossa alma ficou cheia, o fogo ficou aceso no altar, mas depois, o outro dia, só ficam as cinzas, e o fogo precisa ser renovado, porque o altar não pode cessar fogo. No sacerdócio, ou no altar do Senhor, que é o nosso coração, que é a nossa vida, não pode faltar o fogo. O sacrifício, o culto, a adoração, a oferta ao Senhor, ela precisa ser todos os dias, para que esse fogo não se apague. No amanhã é cinza, as cinzas precisam ser removidas, e voltar uma lenha nova, para o fogo ser aceso de novo, e aquecer o nosso coração, e o sacrifício seja oferecido de novo, pela manhã e pela tarde, 24 horas, sem cessar. A chama do altar precisa estar acesa. Nós não podemos pensar que tudo aconteceu só naqueles 6 dias, e vai ficar o vazio dos outros dias esperando o próximo evento, o próximo aniversário. A responsabilidade agora é nossa, como sacerdotes, de mantermos a chama acesa, o altar aceso, o sacrifício vivo, todos os dias, de manhã, à tarde e às 24 horas, o nosso coração estar aquecido. Amém? Você entende isso? Não pode ficar vazio. Se está vazio, está faltando alguma coisa no seu dia a dia com Deus, no seu tempo do dia a dia com Deus. Não deixe a chama apagar. Aqueles que se reconciliaram, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, não deixe a chama apagar. Vocês precisam acendê-la todos os dias, com a leitura da palavra de Deus, com uma vida de oração, participando dos pequenos grupos, participando dos cultos, ativamente, vivendo essa dinâmica de adoração, de louvor e de culto ao Senhor. Senão, nós vamos ter que trazer o Rox de novo, o Arcanjo de novo, Pastor Reginaldo de novo, ou outro de novo, e não é assim. É a nossa responsabilidade agora em manter tudo isso aceso. Amém? Nós falaremos disso na semana que vem. Eu poderia até perguntar, depois de domingo, quem manteve o altar aceso? Segunda, terça, quarta, quinta, ou você está sentindo hoje um vazio? Se não manteve a chama acesa, vai ficar só cinza. E como partículas, essas cinzas nem sempre são coisas boas, né? Nem sempre são coisas boas. Então elas precisam ser removidas, precisam ser retiradas, para a chama se manter acesa, e a igreja continue marchando, cumprindo a sua missão. Os pastores aqui presentes foram chamados com esse propósito. Pastor Wilson, Pastor Rodrigo, Pastor Geiso, Pastora Teresa, eu, Pastor Pedro, todos os pastores, o mesmo propósito, o mesmo desafio, de mantermos a chama acesa, senão ela se apaga, e aí nós vamos querer alguma coisa diferente, e às vezes nós vamos até cobrar da igreja, nós queremos que a igreja seja diferente, mas nós também precisamos estar diferentes, e vocês estarem diferentes, e juntos, nesse avivamento de Deus, a gente marche como igreja, sem perdermos o foco, sem perdermos o propósito, sem perdermos o ânimo,
sem perdermos a motivação, sem perdermos o desejo de estarmos juntos e adorando ao Senhor. Amém? E eu pergunto para você, você pode não querer ser pastor ou nem querer ser missionário, mas também pode ser que Deus esteja te chamando para isso, para ajudar um povo a se despertar continuamente. Mas se você estiver disposto a manter essa chama acesa, essa semana, outra semana e todas as semanas, nós vamos ter um movimento diferente no meio de nós. Nós vamos ter uma dinâmica diferente no meio de nós. Aí daqui vão sair arcanjos, daqui vão sair Roques, daqui vão sair Reginaldos, daqui vão sair Adonias, daqui vão sair Rodrigos, daqui vão sair Wilsons, daqui vão sair muitos outros, porque nós vamos passar, e outros precisarão vir, os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos do presente, esses precisam vir, para continuar, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Fique à vontade para se prostrar diante do Senhor como quiser. Quem quiser ficar em pé, fica. Quem quiser ficar de joelho, fica. Quem quiser levantar a sua mão, levante. Mas é você e Deus agora. É nossa fala com Deus. É o nosso coração sendo apresentado diante de Deus. No início de cada manhã, os israelitas traziam ao altar do Senhor os seus sacrifícios, confessavam os seus pecados, reconheciam suas mazelas, restituíam ao Senhor e ofereciam o seu sacrifício no altar. No fim do dia, o mesmo acontecia, para não se esquecer de nada. Se faltou alguma coisa de ser confessada, de ser apresentada, no fim do dia, eles também apresentavam seus sacrifícios, um cordeiro na manhã e um cordeiro ao fim do dia. Pai do céu, nós estamos aqui como igreja apresentados diante do Senhor, hoje nesse dia em que relembramos o ministério pastoral, esse é o Deus que cuida do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor, ainda no pastoreio do Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e é de Ti que nós recebemos todo o alimento, toda a nutrição, tudo que é espiritual necessário a nós vem do Senhor. Pai, somos apenas instrumentos, mas a igreja do Senhor também é sacerdócio, e todos aqui são sacerdotes, que têm a liberdade de se apresentarem diante do Teu altar, em nome e pelo sacrifício de Cristo Jesus, ó Deus, e eles querem se apresentar no início da manhã, querem se apresentar no fim da tarde, mas ó Deus, continuamente, oferecerem o seu sacrifício, continuamente, o fogo do Senhor arder os seus corações, o altar do Senhor estar aceso em suas vidas, continuamente, de modo que a chama não se apague. Não deixe que o fervor, não deixe que a devoção, não deixe que o amor pelo Senhor, não deixe que toda a intensidade do que eles têm para oferecer do Senhor se apague. Ó Deus, se ofusque, deixe de acontecer, mas que isso continuamente arda em seus corações, arda em seus corações, a palavra do Senhor tome lugar em seus corações, tome lugar em suas vidas, o compromisso de falar com o Senhor, o compromisso da oração, estejam continuamente em seus lábios, em suas mentes, em seus joelhos, ó Deus, no tempo em que eles reservam para conversar com o Senhor, e que como igreja, ó Deus, como corpo, como família, nós possamos experimentar, mais do que um fim de semana, possamos experimentar todos os dias,
o ardor do Senhor, a chama do Senhor, o fervor do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, a manifestação graciosa do teu poder em cada um de nós. E que assim resplandeçamos, ó Deus, como luz neste mundo, como igreja do Senhor neste mundo. Pai, eu sei que aqui o Senhor já levantou pastores, missionários. Eu sei que aqui o Senhor também continua levantando pastores, missionários, educadores, profetas, evangelistas. Eu sei que o Senhor ainda levantará muitos outros, ó Deus, que nós nem ainda conhecemos, mas o Senhor continuará levantando do meio de nós estas pessoas para cuidar da tua igreja, para apacentar, para proclamar o reino, o evangelho do Senhor. E nós oramos para que assim seja, em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Nós queremos convidar os pastores, eles vão nos ajudar na ministração da ceia do Senhor hoje. Nós voltamos ao padrão antigo, né? Tão antigo que as nossas bandejas já estão antigas, porque a gente já não usava mais, né? A gente já usava as caixinhas de papelão, mas hoje eles vão servir a igreja. Hoje eles vão ministrar a ceia, distribuir a ceia a vocês. Todos os pastores, pastoras, nos ajudem. Pastor Wilson vai nos acompanhar de lá para cá no corredor à direita. Pastor Rodrigo vai nos acompanhar no corredor à esquerda de lá para cá. E pastora Teresa e o pastor Jason seguirão daqui para lá pelo corredor principal. Quem deve participar da ceia do Senhor? Quem deve participar da ceia do Senhor? Todas as pessoas que já reconheceram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, em compromisso com Jesus e com a sua palavra, foram batizados e estão em plena comunhão com Deus e com a igreja, corpo de Cristo Jesus, família de Deus. É impossível dizer que nós servimos a Deus sozinhos, porque igreja é comunidade, igreja é corpo, igreja é coletividade. Igreja não é possível existir na individualidade. No individual nós somos templo do Espírito Santo de Deus, mas igreja somos quando nos juntamos com 2 ou 3 e nos reunimos para exaltar, adorar ao Senhor, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para ensinar aquilo que Ele nos mandou e para vivermos em comunhão, servindo uns aos outros, como serviço a Cristo Jesus. Então esses que aceitaram Jesus, foram batizados, estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, devem participar da ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo Jesus, que foi entregue como sacrifício vicário, morto na cruz, reconciliando consigo todos os pecadores, todos os homens que o recebem e o aceitam como seu Salvador. O vinho ou suco de uva representa o sangue de Cristo Jesus, sangue do Cordeiro que era derramado no altar, para expiação do pecado do pecador, e o sacrifício único e exclusivo de Cristo Jesus, nos expia de todos os nossos pecados, pelo sangue que fora derramado na cruz do Calvário. Então, comendo pão,
nos lembrando de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, tomando o suco de vinho ou o suco de uva, né? Suco de vinho não existe, mas o suco de uva, relembramos que todos nós fomos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então cantemos enquanto nós recebemos os elementos da ceia. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele entregou o seu filho, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitou.
Glória a Deus. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e após ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Façam isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos o pão. Jesus, te damos graças, Deus, porque nessa noite nos lembramos mais uma vez, ó Deus, que aquela cruz era minha, que aquela cruz era nossa, Pai, e que aquele sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos redimir os pecados e para nos garantir a salvação eterna com o Senhor. Entendemos, Pai, que até o dia que o Senhor voltar, nós vamos rememorar a morte do Senhor Jesus e o pão que simboliza a doação do corpo, o sacrifício de Jesus naquela cruz, por amor a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado pela graça dispensada a nós, através da morte do teu Filho Jesus, único e suficiente Salvador das nossas almas. Obrigado, Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, bebamos o suco. Jesus, o nosso coração está agradecido. Receba toda a nossa gratidão, meu Deus, a nossa ação de graças, porque antes reinava o pecado, mas o teu sacrifício nos restituiu o convívio na presença do Senhor nosso Deus. E o nosso coração está agradecido por isso, pelo seu sacrifício, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ter a oportunidade de viver eternamente na presença do Senhor. E sabemos, ó Deus, que isto aqui é apenas o começo, porque glória maior há de vir, quando cearemos junto com o Senhor, lá nos céus. E nós esperamos esse dia ansiosamente. E até lá, ó Deus, que nós consigamos cumprir sempre com este mandamento do Senhor, de realizar este memorial da ceia do Senhor e lembrar que o teu sacrifício não foi em vão por nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus lugares, seus assentos. Obrigado, pastores. Obrigado. Eu vou deixar a equipe de castigo um pouquinho em pé comigo, porque toda vez eles me deixam de castigo também. Porque a hora que é para eu ficar sentado, eles mandam a gente ficar em pé para louvar, e a hora que todo mundo senta, eu fico em pé para pregar. Então dessa vez eu deixo eles aqui em pé comigo também. Mas deixe-me não pregar, mas só contar um pequeno testemunho, e aí depois caminhamos para o fim. Mas antes do testemunho, eu quero mais uma vez agradecer todos os irmãos que trabalharam na boa organização, na boa produção da festa do nosso aniversário. Todas as pessoas que participaram efetivamente, nós agradecemos. Eu sei que foi cansativo para alguns, nós não conseguimos parar ainda. Eu parei ontem eu parei uma parte do dia, um tempo do dia para descansar. Eu não sei quantos outros já conseguiram descansar, mas ainda tem sempre as coisas do pós-evento.
mas trabalharam intensamente. Oremos pela Marilene, porque ela tem uma cirurgia para fazer, e mesmo no aguardo da cirurgia, ela trabalhou efetivamente naqueles dias, trabalhando. A Vívia, mesmo com o pé quebrado, trabalhou. Então, mas muitos outros, todas as pessoas que trabalharam no grupo da gestão, trabalharam bastante, e nós agradecemos eles, agradecemos a igreja por ter colaborado, os ministérios, os PGMs, com as barracas. A dedicação de vocês foi indispensável para que a festa fosse abençoadora. Perfeitos nós nunca seremos, só na glória, mas a dedicação, o esforço, isso agrada ao Senhor, e é claro que sempre vamos buscar nos aperfeiçoar. Então nós contamos sempre com a compreensão da igreja, com o carinho da igreja, em gratidão a todos aqueles que também nos apoiaram para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Eu sei que a gente já rodou vídeos agradecendo tanto aos patrocinadores, apoiadores, como à igreja, mas mais uma vez eu quero registrar a nossa gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe e multiplique esse dom e essa habilidade e os talentos de todos vocês, amém? Registrado. Já que é dia do pastor, deixe-me contar, quem aqui sabe a minha história, como foi o meu chamado? Eu já contei algumas vezes, mas eu vou lembrar, talvez isso desperte o coração de algumas pessoas que estão aqui, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e até adultos. Em São Luís, 1985, a gente vai ficando de idade, vai lembrando tudo certinho. 1985, na Igreja Batista Getsemane, em São Luís, onde eu era membro, e fazia parte de um grupo chamado Grupo de Ação Missionária, ainda que não tivéssemos na época a nomenclatura dada a nós, mas era um grupo de jovens. Muito envolvidos na igreja, dormíamos na igreja, quebrávamos pedra, porque naquela época não tinha pedra como era hoje, lá para nós era pedra, a gente quebrava pedra, para construir a igreja, para fazer os alicerces, para fazer ampliação. Participávamos efetivamente dos grupos de evangelização, fosse ônibus, fosse praça, fosse rua, fosse o que fosse. Naquela época havia um teatro que era apresentado, que era um jogral. Aconteceu no Betel Brasileiro, onde hoje nós temos o nosso missionário, o pastor Djalma. Havia um jogral que ele era dramatizado, cantado e dramatizado. Então a música representava o jogral, e através desse jogral nós evangelizávamos em vários lugares, até mesmo dentro da igreja católica, porque nós éramos convidados para fazermos lá, e lá a gente apresentava o jogral e evangelizava. Não tinha lugar, não tinha espaço, vigílias, luais e tudo isso que a gente experimenta aqui, nós vivíamos naquela época. Foi um avivamento na igreja, dos jovens daquele grupo, todos hoje são pastores, missionários, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Alguns deles vocês já conheceram e passaram aqui: o Davi, lá na Inglaterra, o Alberto, em Brasília, pastor Oséias, em São Luís, Francisca, hoje nos Estados Unidos, e vários outros lugares do Brasil. Nós temos missionários e pastores espalhados daquele grupo. Eu não sei dizer quanto éramos, mas do núcleo do grupo não sobrou nenhum que não tenha se tornado missionário ou pastor ou líder na igreja local. Mas 1985 teve uma campanha de missões mundiais. Era uma moça na capa com uma lágrima nos olhos, acho que era a época da Janice, ela vai lembrar. Naquele ano, eu lendo o livro de Timóteo, as cartas pastorais, eu ouvi uma frase: cumpre cabalmente o ministério de um evangelista. E entendi que aquilo era para mim, não tinha como fugir.
Mas tentei, aí veio a campanha de missões mundiais. Naquela campanha de missões mundiais eu fui à frente, me coloquei à disposição para ser missionário. Eu não sei como e nem como seria, mas eu me coloquei à disposição, disse: eu quero ser um pregador do Evangelho, aqui ou onde for, eu me disponho. Aí, em 1985 mesmo, isso início do ano, a campanha de missões nacionais acontece no início do ano, mês de julho, nós tínhamos um acampamento em Socopos, Piauí, próximo de Teresina, um acampamento da Convenção Batista Piauí Maranhão. Ali nós tínhamos cerca de 300 jovens. Dos 300, muitos deles também hoje são pastores. Num culto de fogueira, da fogueira, como vocês aqui já participaram, alguns de vocês, no culto da fogueira, estava lá um pastor chamado Pastor Gedaías. Pastor Gedaías é hoje pastor na Igreja Batista em São Luís, mas já pastoreou nos Estados Unidos, já pastoreou em outros estados, mas atualmente voltou. Era um jovem de 20 anos, que ainda estava no seminário, e pregou naquele retiro. Mas ele pregou com tanta autoridade, fez um apelo. Estava lá eu de novo, no apelo, no culto da fogueira. Eu não sei como, mas em 1986, ainda no decorrer de 85, eu disse: eu vou para o seminário. Como que você vai? Não sei, eu trabalhava, o propósito era fazer engenharia eletrônica. Na época eu trabalhava com eletrônica, eu já consertava computador, televisão, a válvula, a tudo que era possível. Hoje não lembro mais nada, mas naquela época eu consertava. Logo que lançou os computadores, e eu fazia o Basic 1, depois fui para o Basic 2, os jovens não sabem o que é nada disso, mas o Ricardo sabe, ainda é a época do DOS, estava fazendo, meu objetivo era fazer engenharia eletrônica, tinha ganho uma bolsa do serviço onde eu trabalhava, para vir fazer um curso no Rio de Janeiro, e me aperfeiçoar para ser um dos técnicos-chefe no lugar onde eu trabalhava. Coloquei a minha vida à disposição do Senhor e disse: eu não sei, mas vou para o seminário. E aí disse: devo ir para Belém, seminário equatorial. Aí do seminário equatorial não tinha jeito, não tinha ninguém lá, não tinha como, possibilidades, as portas estavam fechadas. Eu disse: vou para São Paulo, a família mora lá, os meus irmãos e os primos têm empresa de tapeçaria, vou trabalhar lá e estudar no seminário em São Paulo. E assim estava vindo, até que eu vi uma notícia dizendo que eu tinha ganho uma bolsa de estudo em Mato Grosso do Sul. A única vez que eu ouvi falar de Mato Grosso do Sul é que era muito verde, só isso, não conhecia nada daqui. Disseram-me que eu tinha ganho uma bolsa em Mato Grosso do Sul para estudar teologia no Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil. Quem me traria para cá era na época o seminarista Hinaldo, seminarista na Igreja Batista Esperança, na Alberto Seib. E a promessa é porque o pastor John Clark, que até então era o reitor do seminário nosso teológico, era pastor na igreja do Ferreira em São Paulo, que era um pastor também da minha parte da minha família lá. Eu vim para cá, passei em São Paulo, fiz o acerto daquela época no Nordeste era uma bênção, o acerto do trabalho. Eu trabalhei 6 anos naquela empresa e recebi o acerto de 1 ano, mas vim embora para São Paulo, e o Hinaldo não chegava. Eu gastei o dinheiro do acerto em São Paulo, e já sobrava muito pouco, só para passagem, para vir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tinha bolsa, amém, não ia passar fome. Então, peguei o ônibus depois para vir para São Paulo com o Hinaldo, e quando eu cheguei aqui, não tinha bolsa. A bolsa era uma igreja batista em Campo Grande me escolher para ser seminarista. Para isso eu tinha que dominicalmente passar nessas igrejas e pregar. Ainda bem que eu pregava na rua, pregava na praça, pregava nos lugares, e aí fui pregar na igreja. Encontrei 2 nordestinos na Igreja Batista José Abrão, que resolveram me adotar como seminarista, mas até então eu já estava quase 6 meses no seminário, sem pagar mensalidade, só com a matrícula.
Eles acertaram todas as minhas contas e, para surpresa, é que naquela semana alguns documentos meus estavam pendentes de vir para cá, de São Luís para cá. Eu entrei no banheiro e disse: Deus, nem igreja, nem bolsa, nem documentos, vou voltar. Saí do banheiro, o correio bateu na porta, os documentos chegaram. Depois a igreja disse que me adotaria como seminarista. De todas as que eu preguei, era a mais pobre, era a menor de todas, mas me aceitou e me adotou como seminarista. 1987, ainda não ordenado, mas eu já era pastor da Igreja Batista Ebenezer, pioneira. Terminei o seminário, não tinha casa, não tinha salário para sustentar. Eu disse: vou morar nos fundos da igreja. Não tinha cama, não tinha nada. Aí o pastor Fernando Bock, o pastor da primeira igreja batista, ia para a Inglaterra. Ele disse: Adonias, eu estou indo para a Inglaterra, ganhei a bolsa de estudo, vou fazer o mestrado lá, e a minha esposa vai ficar nesse priori aqui no início. Você tem umas peças na frente da minha casa, em vez de eu alugar para alguém, você não quer morar lá? Aí eu fui morar lá, morei lá, mas depois morei nos fundos da Igreja Batista Ebenezer, por um tempo, e depois fui morar no Centro de Recuperação Esperança, lá com o pastor Aníbal, porque eu já era namorado da Vivi e pensava em casar com ela. Só não tinha nem dinheiro, nem casa, e nem salário suficiente para isso. Mas Deus sempre é fiel, irmãos. Deus sempre é fiel. Não me faltou nem comida, nem bebida, nem lugar para dormir, porque os irmãos providenciaram tudo, todas as coisas. Dali eu fui convidado para coordenar o projeto Pantanal em Corumbá, e lá eu fui morar num apartamento todo mobiliado, com salário, com telefone, com máquina elétrica, um monte de coisas para fazer o trabalho que tinha que fazer e ajudar as igrejas em Corumbá. Foi a primeira vez que eu tive estafa. Eu coordenava o projeto Pantanal e pastoreava as igrejas da região, ajudando elas num projeto de reconciliação e revitalização. De lá, pastoreei Mundo Novo, de Mundo Novo, Imad e Imar, passei um pouco pela Igreja Batista Planalto e depois eu vim parar aqui no Tarumã, aqui estou há 25 anos. Ministério não é fácil. Algumas vezes, como seminarista, eu saía do seminário, que ficava ali atrás da catedral, hoje da Universal, no prédio ali da nossa convenção no seminário, e muitas vezes, para fazer o trabalho, sem hesitar, eu vinha a pé até a Vila Pioneira, perto e em frente onde é a atual rodoviária nova. Eu vinha a pé, e aí depois me davam carona de volta. Tinha um homem muito bravo naquela igreja, que não era membro da igreja, mas ele era esposo da irmã da igreja, que era o Tiaraju, um cantor sertanejo, gaúcho. Ele era muito bravo e tinha muitos recursos, e ele ia bravamente às vezes me levar de volta, porque a esposa pedia para ele me dar carona. Esse homem depois se converteu, e depois se tornou um cantor gospel, né? Ele e o filho dele, que era quase surdo, se tornou um exímio tecladista. Deus faz coisas extraordinárias. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas tem que entender que vão ter as lutas, as batalhas, mas Deus não desampara os seus. Os passos de fé a gente aprende com as experiências com Deus, saber que Deus vai prover, que Deus vai suster e nunca há de faltar, aqueles que confiam no Senhor. Talvez você, como chamado de Deus para vocação, pense assim: eu não posso aceitar, porque senão eu vou passar fome, vou passar necessidade, vou passar dificuldade. Poderá passar, necessidades até poderá passar,
mas em prol da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, Deus nunca o desamparará. Talvez você, como jovem, tenha muitos sonhos, e Deus nestas horas pede o seu sonho, para que os sonhos dele sejam realizados na sua vida. O ministério é sonho de Deus, não é sonho nosso. O ministério é desejo de Deus, não é desejo nosso. O ministério é vontade de Deus, não é vontade nossa. Seguir o ministério é seguir vontade de Deus. Pela nossa, mas é vontade de Deus. E talvez hoje aqui tenha alguém que queira deixar os seus sonhos pelos sonhos de Deus, deixar a sua vontade pela vontade de Deus. O risco de passar dificuldades e necessidades, mas saber que Deus vai amparar e prover o que for necessário, para que você proclame o Evangelho de Cristo Jesus, promova o ensino e o fortalecimento da própria Igreja de Cristo Jesus, para cumprir a sua missão. Há alguém aqui disposto a isso? Há alguém disposto a isso? Se tiver, pode vir aqui. Um dia eu fui com mais alguns jovens. Eu fui no ano seguinte. Alberto foi 40 anos depois. Mas foi. Outros foram 10 anos depois. Mas foram. Pastor. Oi. Nós queremos cantar um louvor. Não sei se hoje. Não, eles estão. Depois a gente fala. Depois a gente fala. Oh, glória. Oremos. Pode cantar. Este louvor que nós vamos cantar agora, eu tenho certeza que fez parte do ministério, da caminhada do pastor. Não temas. E hoje o Senhor, esse louvor que nós vamos cantar, foi a pedido da Vivian. E certamente ele fez parte da história do pastor e vai fazer, a letra faz parte da vida de cada um. Não temermos, confiarmos no Senhor, estarmos seguros de que Ele tem um propósito para a vida de cada um aqui, assim como teve na vida do pastor, e foi uma trajetória tão linda, difícil, mas tenho certeza que o Senhor esteve assegurando, assim como Ele vai estar com cada um que se disponibiliza a viver para o Senhor. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás
servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas. Não temas, não temas, pois eu te escolhi. O Senhor te escolheu. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu Amém. Vamos nos colocar em pé, igreja, vamos orar. Estenda a sua mão para cá, abençoando estas vidas que se apresentam diante do altar do Senhor. Temos uma criança aqui também, então oremos. Temos uma responsabilidade sobre eles, e com eles nunca podemos achar que não teremos condições de ajudá-los, de orientá-los, de instruí-los e de apoiá-los na sua caminhada e na sua jornada ministerial. Pai do céu, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é o dono da vocação, o Senhor é o dono do chamado. A vontade do Senhor, ó Deus, de que teu evangelho, que a tua palavra seja alcançado, ó Deus, seja proclamada em todos os lugares, em todos os cantos da terra. Que a igreja do Senhor seja edificada, adornada, para o encontro glorioso com o Senhor. E é assim que o Senhor chama evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, pastores, para cumprirem o seu ministério. Ó Deus, promovendo a edificação do corpo do Senhor, o ensino, para que a igreja do Senhor exerça o ministério, ó Deus, como corpo do Senhor, e assim toda a igreja do Senhor também seja edificada. Eu sei que o Senhor aqui está chamando os teus servos, e o Senhor tem um chamado específico para cada um deles. O Senhor tem um campo para cada um deles. O Senhor tem a obra que cada um deles há de realizar. Testifique, confirme isso em seus corações. Abra as portas, ó Deus, para que não falte a provisão, para que não falte o sustento, para que não falte o ensino, para que não falte a direção do Senhor. Nas horas difíceis, ó Deus, que eles encontrem no Senhor o refúgio, a fortaleza, o amparo e as condições necessárias para prosseguirem. Ó Deus, nós confiamos em Ti e pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 Jesus. Amém.
Glória a Deus. Eu quero que vocês fiquem depois um tempinho comigo e com todos os pastores ali na sala pastoral. Pode ser? Após o culto, encontro vocês lá. Tá bom? Irmãos, estamos chegando ao fim. Eu teria mais um vídeo para passar do pastor Reginaldo, mas eu vou deixar para a semana que vem. O tempo está bem avançado. Então nós vamos deixar para a semana que vem. Ele agradece a igreja e tem um vídeo, mas a gente passa para vocês a semana que vem. Eu não sei se ainda tem mais um vídeo das crianças, tem sim, mas nós vamos orar primeiro com a bênção apostólica, e aí depois nós vamos ver o vídeo, e depois nos despedirmos com um pós-lúdio com a equipe de louvor. Não deixe de dar um abraço nesses meninos lá na saída, eles já vão ficar lá para receber um abraço de vocês, o apoio de vocês, o carinho, e dizer que nós estamos juntos com eles, amém? Estenda a sua mão. Pai do céu, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre, amém. Amém, Jesus. Sábado nós temos reunião dos homens, não se esqueçam os homens, nossa reunião com vocês, no sábado o pastor Wilson está lembrando, tá bom? Não menos que 10 abraços. Eu que disse que não ia pregar porque ia chorar, chorei, mas foi bênção, né? Obrigado, gente. Deus abençoe.